É assim que tu vai conseguir chegar à tua melhor versão. A gente ouve muito falar sobre aquela coisa de a rotina perfeita, ou um dia seguindo a rotina daquela garota. E eu não gosto muito dessas definições. Eu prefiro chamar de a tua melhor versão. Por quê? A gente tem que buscar ser 1% melhor que nós mesmos a cada dia. E não buscar ser melhor que os outros ou ter uma rotina perfeita, porque isso não existe. Nós precisamos apenas focar em evoluir a nossa vida, nós mesmos. Ser 1% melhor a cada dia, sem toda essa pressão de uma rotina perfeita, de se comparar aos outros ou coisas do tipo. Eu não tô dizendo que esse tipo de vídeo é algo ruim, não tô criticando quem faz, até porque é uma forma de inspiração. Mas o termo, se tu parar pra refletir, não é uma coisa muito legal. E por isso hoje eu vou citar aqui pra vocês alguns pontos que tu pode ir mudando na tua rotina para que tu esteja cada vez mais próximo à tua melhor versão. Então, se já gostou do tema desse vídeo, já deixa um like aqui embaixo e se inscreve no canal se tu for novo ou nova por aqui, porque isso faz toda a diferença, tá bom? Agora vamos ao vídeo. A primeira coisa é ter atenção e não deixar que os hábitos ruins dominem a tua rotina. Porque eu sei que é muito fácil ser levado adiante pela rotina mesmo que tu já tem e não se dá nem por conta disso. Para não ficar tão confuso, eu vou exemplificar para vocês. Às vezes, quando tu tá adiando alguma tarefa, tu já adiou tanto ela, não tem problema tu deixar ela para amanhã porque tu tem outras coisas para fazer hoje. Quanto antes tu te livrar dessas tarefas, ainda mais as que tu tá adiando há muito tempo, melhor. Então, tenta te dar conta disso. Nossa, eu tô adiando essa tarefa mais uma vez e já era pra eu ter feito ela muito tempo atrás. Então vai lá e resolve ela o quanto antes. Eu vou dar um exemplo muito cotidiano, mas que acontece muito comigo. Eu odeio lavar louça e eu tenho certeza que muita gente aqui compartilha dessa minha opinião. Então assim, a minha vontade é procrastinar pra lavar louça o máximo possível até eu não ter mais louça pra usar, entendeu? Mas não dá pra fazer isso. Então o que eu faço? Depois do almoço, eu sei que a minha tendência é procrastinar e deixar pra lavar louça lá à noite antes de ir dormir ou deixar pro Pedro lavar. Só que assim, eu sei que ele vai chegar cansado do trabalho, depois ainda vai ter que ir pra faculdade. É algo ruim da minha parte deixar isso pra ele ainda lá antes de ir dormir. Não me custa nada ir ali lavar a louça depois que a gente almoça. Então, eu tomo a decisão consciente de que eu vou lavar a louça depois que a gente almoçar e eu não vou adiar isso pra depois porque eu sei que eu não vou fazer e a louça vai ficar lá. Então eu resolvo isso o quanto antes pra não me trazer prejuízos, porque depois à tarde, quando eu paro pra trabalhar, eu vou ficar com aquilo na cabeça de que eu deixei a louça na pia e aquilo vai ficar me atrapalhando. Então eu me livro dela o mais rápido possível. Da mesma forma, a gente já segue para o segundo ponto, que é estar ciente da tua procrastinação. Então, quando tu não deixa os hábitos ruins te dominarem, tu domina eles, é a mesma forma de tu estar ciente da tua procrastinação. Porque tu procrastinar uma coisa que tu não percebe que é procrastinação, que às vezes é uma forma de autossabotagem ou de autoenganação, às vezes tu realmente acredita que tu tá adiando aquela tarefa por algum motivo importante. Mas se tu parar pra prestar atenção, tu vai entender que na verdade tu tá só te enganando e para que tu te sinta confortável em adiar aquilo mais uma vez. Então, quando tu for procrastinar alguma coisa, te faça ciente daquilo. Eu estou procrastinando essa tarefa mais uma vez só porque ela me causa algum tipo de desconforto. Porque a procrastinação é isso, a gente adia as coisas que a gente se sente desconfortável. Ninguém adia uma coisa que gosta de fazer. Então, esteja ciente da procrastinação, esteja ciente que tu tá deixando aquilo pra depois mais uma vez e que isso vai te prejudicar depois. Não deixe que isso passe batido no teu dia a dia, porque vai ficar cada vez mais frequente. Outra coisa é parar de achar que um dia que tu não faça não vai fazer diferença.
Isso faz diferença e a constância é muito importante. Quando tu tá mantendo um hábito, um dia a menos, principalmente no começo, faz muita diferença e causa um grande impacto. Porque quando tu deixa de praticar aquele hábito que tu tá fazendo certinho todos os dias, tu vai abrir brechas para que tu passe a falhar com ele novamente. Hoje mesmo, no dia que eu tô gravando esse vídeo, eu tava falando nos stories sobre a leitura, sobre como quem tá começando a ler, quem tá recém implementando esse hábito, é interessante que quando termine um livro, já comece outro, ou já esteja com outro pronto para começar a ler, porque assim tu não interrompe aquele ciclo. Tu já tem um próximo livro para seguir depois que tu acabou aquele. Isso é muito importante, porque quando tu tá ali mantendo a constância na leitura por vários dias e tu interrompe aquela constância, tu não vai voltar no mesmo ritmo. Então é muito importante que tu faça todos os dias, mantenha a constância. Tu não precisa fazer 100% do que tu te propôs, mas faça um pouquinho todos os dias só para não deixar de fazer, porque um dia a menos é sim muito importante. E mais um ponto, bem desconfortável inclusive, aprenda a dizer não aos outros e a você. Por quê? Principalmente para nós mesmos. Porque assim, eu não tenho muito problema em dizer não para os outros, mas eu tenho problema em dizer não para mim mesma. E o que isso quer dizer? É abrir mão dos meus confortos. Por exemplo, sei lá, cuidar da minha alimentação. Eu sou uma pessoa que, assim, gente, eu tenho compulsão por doce, vocês não têm noção. E assim, eu tenho muita dificuldade em dizer não a mim mesma em relação ao doce, entendeu? Então, esse é um problema que eu tenho, em dizer não a mim mesma. Mas tu pode ter um problema em dizer não a ti mesma, pode ser em relação à procrastinação. Tu pode ter dificuldade em dizer não, eu não vou procrastinar mais uma vez isso aqui. E coisas desse tipo. Só que tu precisa aprender a dizer não a ti mesmo, porque se tu ficar fazendo todos os teus caprichos, tu vai te tornar mimado. E o que acontece? Cada coisa que não sair como tu planeja, o que provavelmente vai acontecer várias vezes, tu vai acabar te frustrando por causa disso. Só que tu não pode deixar que cada coisa que não sai como tu deseja abale tanto assim o teu emocional. Então aprenda a dizer não a ti mesmo, porque tu vai parar de abrir mão das coisas que tu precisa fazer por algum capricho. E isso é muito importante, da mesma forma que dizer não pros outros que ficam te pedindo coisas totalmente sem noção e tomando o teu tempo com coisas que tu não precisaria te envolver. Outra coisa, se dedique diariamente ao teu futuro. Esteja ciente que as coisas que tu faz hoje vão ter resultado lá na frente. O que isso quer dizer? Quer dizer que o teu eu de hoje é resultado das tuas ações do passado, mas o teu eu do futuro é resultado das tuas ações de agora. Então o que tu faz agora vai ter um grande impacto no futuro. Então faça isso ser algo positivo. Se dedique diariamente a ser a pessoa que tu precisa ser para alcançar os seus objetivos. Faça isso valer a pena. E o penúltimo ponto que eu trouxe aqui saiba quais as suas prioridades e os pontos inegociáveis na tua rotina. Essa é a minha palavra preferida do momento, inegociável. Por quê? Quando tu tá ciente do que tu quer e das coisas que tu não abre mão, tu não vai deixar de dizer não nem pra ti nem pra ninguém. Tu vai dizer o não que precisa ser dito, tu não vai abrir mão das coisas que são inegociáveis na tua vida. E são essas coisas que se tornarão inegociáveis que vão fazer toda a diferença no teu futuro. Então, saiba quais são os pontos inegociáveis na tua vida e na tua rotina. E pra finalizar, tu só vai chegar onde tu quer e alcançar a tua melhor versão por meio de uma boa rotina. Porque a rotina é a base da tua vida. E no momento que tu tiver uma rotina saudável e produtiva que agregue na tua vida, ao invés de te dominar, de acabar com o teu tempo, de fazer com que tu acumule tarefas e mais tarefas e acabe atrasando a tua vida, tu vai ter uma rotina que ela é uma ferramenta a teu favor. Então entenda como usar isso em prol dos teus objetivos.